Pai Santo e amado, louvado seja o teu nome, por mais um dia, por mais uma noite, meu Pai, em tua presença. Queremos te agradecer por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas e nesse momento queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Pai Santo, que tu possas se fazer presente aqui nesse momento de estudo, de aprendizado da tua palavra e que assim o seu nome possa ser exaltado. Esteja conosco, nos abençoe, nos purifique, nos santifique. Assim te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Continuando o nosso estudo de ontem nós vimos dois textos aparentemente embaraçosos lá em Eclesiastes. E hoje nós vamos ver mais outros dois textos, ainda no Antigo Testamento, que causam um pouco de torpor, vamos dizer assim, em algumas pessoas. O primeiro texto é o texto nós já vimos o de Deuteronômio, não é isso? Aquele lá que fala da questão do dinheiro para que seja por vaca, ovelha, Deuteronômio 14, 26, não é isso? Ou vinho ou bebida forte, o Iaim. E ali você tinha de comer aquele dízimo perante o Senhor, te alegrar, tu e toda a tua casa. Né? Nós já vimos o sentido disso ontem. Mas existe outro texto, que é o texto que se encontra em Provérbios 31, verso 6. O texto de Provérbios 31, verso 6, ele diz o seguinte, Provérbios 31, verso 6. Dai bebida forte aos que perecem. Dai bebida forte aos que perecem. E vinho, Provérbios capítulo 31, verso 6. Está aqui, deixa eu pegar aqui para ver se aqui o original disso aqui, como é que é, Provérbios 31, 6. Dai bebida forte. Qual será a palavra para bebida forte? É o shecar, como nós vimos ontem. Bebida forte, bebida intoxicante, bebida fermentada. Dai bebida forte aos que perecem, ao abate, aquela pessoa que está morrendo. E vinho, o yaim, aos amargurados de espírito. Aos amargurados de espírito. Olha só, esse conselho bíblico, como nós devemos interpretá-lo à luz das escrituras, à luz realmente do contexto geral. Vejam bem, o comentarista, aquele famoso comentarista, Adam Clarke, ele diz o seguinte, né, sobre Deuteronômio 14, 26, lá no comentário dele. Eu peguei isso hoje até, no Dr. Adam Clarke. Ele diz assim, bebida forte. Ele diz, o vinho e a bebida forte aqui mencionados eram ambos fermentados. Pronto. Então aqui, o texto de Provérbios não se refere realmente, esse é o primeiro ponto, ao suco de uva. Não é, porque aqui nós temos as palavras checar e aim, não é isso? Esse é o primeiro ponto a ficar bem claro aqui. São vinho e bebida forte fermentados. Em tempos passados, Deus frequentemente tolerava, e nós vimos isso também no livro de Atos, não é isso? A grosseira ignorância responsável por práticas que ele nunca pôde aprovar. Esse aqui é o comentário do Dr. Adam Clarke, um dos maiores comentaristas, né, no meio pentecostal evangélico. Ele continua, mas finalmente veio o tempo quando em cada ponto Deus ordenou a todos os homens que se arrependessem, e ele então usa o texto de Atos 17:30, que é falado lá por Paulo na Grécia. Então, aqueles que persistem em suas práticas, nessas práticas que agora, a partir desse tempo inaugural, com a vinda do Messias, Atos 17:30 fala sobre isso, a despeito desse conselho e advertência, não mais terão desculpa para seu pecado. João 15, 22. João 15, 22, Cristo diz, se eu não tivera vindo, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Por quê? Porque realmente o pecado é nominado pelo nome, não é mais tempo de desculpas, não é mais tempo de simplesmente de grosseira ignorância, de dizer que não conhece. Todas as verdades estão sendo trazidas à tona no seu máximo esplendor. Basta você ler, é o capítulo 5 de Mateus, o Sermão do Monte, como Cristo leva até o máximo aquilo que é apresentado. Ele vem trazer uma nova visão, um novo vislumbre da palavra. Então ele continua, o Dr. Adam Clarke, diz, no seu procedimento anterior, Deus não os considerava, as pessoas, totalmente responsáveis, mesmo as pessoas estando afastadas do ideal. É por isso que nós temos, então, uma compreensão sobre a questão, por exemplo, de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele foi levantado
para um tempo específico. O tempo específico que Martinho Lutero é levantado, ele não tinha conhecimento de certas doutrinas que hoje são bem claras para nós. Ele não tinha conhecimento. Porque os pontos que foram levantados para ele da verdade eram específicos para aquele momento, e aí basicamente era justificação pela fé. Continuando ainda, o Dr. Adam Clarke diz: sua longanimidade de Deus é extensiva a todo aquele que não sabe o que está fazendo. Ele usa o texto de Lucas 23, 34. Como Paulo, que perseguia a igreja no estado de completa ignorância, na incredulidade, estas pessoas agora, sendo advertidas do seu erro, não terão mais desculpa, mas poderão obter misericórdia. Outro exemplo claro sobre essa questão de suportar até chegar o tempo oportuno, nós vemos que Deus tem tempos e épocas de uma revelação progressiva. É a questão da escravatura e da poligamia. Você vê que Paulo escreve uma carta lá para Filemon, onde Filemon era um crente e ele tinha um escravo também que era crente. E veja que Paulo intercede ali. Paulo não diz para ele, olha, concede alforria. Não é isso? Ele fala lá, né? Ele não diz isso, porque não era o momento adequado. Paulo não ia se intrometer nessas questões. Então, houve coisas que Deus suportava, porque no momento ainda não havia chegado a época de fazer a transição, de fazer a mudança, a aplicação e Deus começar então a cobrar a postura necessária. Então, escravatura é uma delas, poligamia era uma delas. Poligamia, ela já fica de cara ali no início do ministério de Cristo. A escravatura vai um pouco mais para frente. Então, assim também é com essa questão aqui do vinho e a bebida forte mencionados aqui em Provérbios. A ninguém era estritamente proibido beber, exceto os engajados em deveres religiosos. Aí você vê também que a Bíblia admoesta sobre os males do vinho e da bebida forte, em Provérbios 20, verso 1, Provérbios 23, 29, 33. Mas quando Paulo vem agora e escreve lá em 1 Coríntios 10, 30, ele diz assim, coloca o ideal de vinho. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa. Veja, aqui nós temos o texto em Provérbios, e aqui nós temos um texto em Paulo, na Nova Aliança. E Paulo agora diz, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E ele também diz em 1 Coríntios 3, 16, 17, que Deus destruirá aqueles que destroem os seus corpos. Então, quando você começa a levar aqui a questão de uma relação causa e efeito, você vê que o texto aqui de Provérbios ele tem uma aplicação prática, e não é para nós hoje. Outro ponto, coisas intoxicantes destroem o templo de Deus. E o uso disso não pode ser considerado um meio de glorificar a ele, não é verdade? Então, não há desculpas, então, para esse argumento de que não há nada, né, intrinsecamente errado no uso de bebidas intoxicantes que Deus permitiu, tal. Não tem nada a ver isso aí. Porque a própria Escritura adverte que os bêbados não herdarão o reino dos céus. 1 Coríntios 6:10. Agora, sobre Provérbios 31:6, existe uma consideração adicional que vai nos fazer entender o que realmente se encontra por trás aqui do texto de Provérbios 31:6. Vejam só. Lá diz, dai bebida forte a quem está pronto para perecer. Qual o sentido disso aqui? Pronto para perecer. Qual o sentido de pronto para perecer? Veja, tem um comentário que diz assim, hoje, nós temos conhecimentos, existe um avanço muito grande, incomparavelmente maior, sobre certas substâncias que antigamente não se tinha. Né? Antigamente não se tinha conhecimento de certos narcóticos, que hoje são utilizados pelos médicos hoje. Agora, os antigos, como é que eles faziam, então? Os antigos médicos. Os antigos tinham, frequentemente, né, você vai ver que isso no Antigo Egito, em outras religiões pagãs também, eles usavam de forma mística, antigas bebidas, antigas poções. Só que eram poções intoxicantes. E eram ervas narcóticas. Por exemplo, hoje nós temos no Brasil ainda a ayahuasca. Não é isso? O que acontece com a ayahuasca? Você usa, e as pessoas hoje utilizam ela num certo ritual, e a pessoa tem certos pensamentos alucinógenos. Ela é um alucinógeno em si. Então, na época também os antigos possuíam isso. Os médicos usavam isso para tentar amortecer a dor. Tipo como se fosse uma... como é o nome daquela substânciazinha, irmã Michele, que a pessoa toma
que ela tira a dor intensa, né? Esqueci o nomezinho tão simples. Morfina. Morfina, exatamente, morfina. Está tentando fazer, às vezes, de morfina, para insensibilizar certas dores, né, de uma pessoa com uma doença fatal. Por exemplo, por que quando Cristo estava na cruz, você vai ver na Escritura dizendo que ele disse tenho sede. Quando ele disse tenho sede, você vai ver que um soldado lá, ele pega um caniço, né, e uma esponja e coloca numa certa substância e dá a ele. Ele provando não quis beber. Por que ele não quis beber? Ali era uma mistura de vinagre e fel. Era uma substância intoxicante. Era uma substância que insensibilizaria as dores terríveis ali da cruz. Mas a mente dele não ficaria limpa. A mente dele, a conexão mental dele com o Pai seria afetada. E ele precisaria dessa mente pura, limpa, para poder resistir, permanecer firme, conservar a sua fé em Deus. Então, ele provando, não quis beber. Está lá no Evangelho, está registrado. O texto de Provérbios 21, verso 6 vai levar para isso. Né? A bebida dada para aquele que está morrendo é justamente no sentido de uma mistura, né? De uma mistura, de uma bebida de certas ervas para tentar as dores. Era uma bebida embriagante para amenizar as dores dadas, em alguns casos, aos criminosos condenados, uma pessoa que estava no estado terminal bastante sensível. Né? É bem claro isso aqui. Por exemplo, tem um recorte aqui da notícia que é do estado de São Paulo, né? O jornal lá do estado de São Paulo é de 84 até. E diz assim, sei lá, né? Fazendo referência a Napoleão. Diz assim, no tempo de Napoleão, na época, né, da França, os recursos farmacêuticos não ofereciam muitas possibilidades, quase nada, a verdade é essa, de aliviar o sofrimento de alguém ferido. O que é que eles faziam então? Eles ofereciam uma esponja embebida em um suco de ópio para aquela pessoa ferida na guerra que tinha de amputar um braço. Ali já pensou, seco, sem anestesia, né? E a pessoa tinha de sugar aquele ópio e aquilo ali causava um efeito entorpecente. A mesma ideia, o mesmo princípio, em certo modo, nós encontramos no texto de Provérbios, capítulo 31, quando diz, dai bebida forte àquele que está morrendo. Vejam só. Agora vamos para o vinho no Novo Testamento. Já vimos esse texto, vamos agora aprofundar um pouco sobre o vinho no Novo Testamento. Referência a vinho, aqui no Novo Testamento, já é um pouco mais escassa do que no Velho. E nós temos, né, as palavras aqui, são 3 também. 3 vocábulos gregos para vinho. É o oinos, nós vimos ontem só o oinos, tem o siqueira e tem o gleulos. A mais usada é o oinos. O oinos vai aparecer 36 vezes. O mesmo sentido de oinos é o yaim, que a gente viu ontem no hebraico. E que na Septuaginta também lá traduz como tirosh, nós vimos ontem. Essa palavra, siqueira, ela aparece em Lucas 1,15, quando diz lá, João Batista não bebia vinho, é o oinos, nem bebida forte, que é o siqueira. Então aparece aqui em Lucas 1,15. Então esse termo também, o gleus, ele só é usado em Atos 2,13. Atos 2,13. Quando está lá, né, que eles recebem o Espírito, e as pessoas vão ver eles falando em línguas, e dizem, eles estão cheios de mosto. O que é mosto? É o vinho novo. Aí usa a palavra gleus aqui. Qual é o problema aqui na questão toda? A língua grega, mesmo sendo especialista em pegar palavras distintas, né, para ideias diferentes, ela não tem uma palavra para vinho com álcool e outra para vinho sem álcool. Não existe no grego. Interessante isso aqui. Ela tem para várias palavras, mas para vinho com álcool e vinho sem álcool não tem. Então, o Novo Testamento vai utilizar oinos, tanto para o vinho fermentado, como para o vinho não fermentado. Então, aí vai caber agora ao estudante da Escritura, fazendo uma correlação sistemática, entender se esse termo aqui, oinos, ele é vinho fermentado ou não fermentado. Por isso que ninguém pode dizer, asseverar, que aquele vinho que é feito lá na boda de Caná é um vinho fermentado. Então, nós precisamos analisar o contexto em si geral para poder chegar a uma conclusão óbvia se esse vinho ele é fermentado ou se ele não é fermentado. Tudo bem? Então, a pergunta é, vinho fermentado ou não fermentado? Nós já sabemos que a palavra é oinos, não é isso? Lucas 7,33.
E oinos pode se referir a dois tipos de suco de uva, o não fermentado e o fermentado ou embriagante. Tudo bem? Então vamos levantar os pontos aqui. Primeiro, essa palavra oinos, ela tanto foi usada por escritores lá da época do primeiro século, seculares e religiosos, antes de Cristo. E eles faziam referência ao suco fresco de uva. Tudo bem? Por exemplo, Aristóteles, no Meteorológica dele, ele escreveu isso, fazendo referência que era suco fresco de uva. Então, pega o apanhado aqui dos autores seculares. O pessoal aqui não é igreja primitiva. Esse pessoal aqui são escritores seculares e vejam o uso que ele faz do oinos. E por aí você tem uma noção se o oinos no Novo Testamento é fermentado ou não. Mais à frente. O Anacreontes foi em 500 a.C. O que é que ele escreveu? Ele dizia assim: esprema a uva, deixe sair o oinos, deixe sair o vinho. Então, logicamente, se ele diz que espremendo a uva você vai sair o vinho, e essa palavra para vinho é oinos, esse vinho aqui não pode ser fermentado, porque ele vem diretamente ligado ao espremer da uva. Ok? Anacreontes. Outro também, mais pertinho agora, da época de Cristo, Nicandro. Nicandro no século II. O que é que ele diz? Ele diz assim, que tinha de espremer uva, e ele chama de oinos o suco daí produzido. Eu tenho as referências aqui. Fragmento 86 do Geórgica, o Nicandro fala disso. Outro que é conhecido também é o Papias. Esse Papias é mais conhecido, né? A gente já falou sobre ele até. Era um dos pais da igreja primitiva. O que é que Papias dizia? Ele dizia assim, quando as uvas são espremidas, produzem jarros de vinho, oinos. Aqui quem cita ele é o Irineu, aquele famoso contra as heresias, né? O Irineu tem o famoso lado dele contra as heresias. Então, Papias dizia isso, você tem aqui jarros de vinho, mas como são esses jarros de vinho obtidos? Quando as uvas são espremidas. Outra coisa também, tem uma carta em grego lá no papiro 729, do ano 137. Ele fala do vinho, do oinos. Como é que esse vinho é? Fresco, do tanque de espremer. Então eu tenho aqui quase que uma unanimidade nos escritores antigos em se referir ao vinho como sendo realmente do puro suco de uva. E são autores aqui, como Nicandro, Anacreontes, que são gregos de filosofia grega. Eles não são da igreja primitiva, não são pais de igreja, com exceção aqui do Papias. Outro também, o Ateneu, ele fala de um vinho doce. E a palavra para vinho aqui é o grego oinos, um vinho doce, que não deixa pesar da cabeça. Abre aspas e fecha aspas, né? Abre aspas, não deixa pesar da cabeça, fecha aspas. Então aqui não está se tratando de um vinho fermentado. No outro lugar, o Ateneu também diz assim, ele fala de um homem que colhia uvas acima e abaixo, pegando vinho no campo. Então, fica bem claro aqui, né? Qual é o sentido do oinos. Já a influência aqui que nós vamos ter para poder interpretar os vocábulos no Novo Testamento. Outro ponto interessante. Os eruditos judeus que traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego, eles empregaram a palavra oinos para traduzir várias palavras que significam vinho. Então eles entendiam que oinos estava se referindo ao suco de uva, com ou sem fermentação. Já falamos disso, né? Mas, quando nós vamos para Efésios 5,18, nós vamos ver esse princípio aqui, nas cartas de Paulo. Por exemplo, Efésios 5,18 diz assim, não vos embriagueis com oinos, com vinho. Qual é o vinho que Paulo se refere aqui? Porque a palavra é oinos. E nós já vimos que oinos pode se referir ao suco de uva com ou sem fermentação. Quando Paulo dá este mandamento, não vos embriagueis com vinho, ele está se referindo claramente ao vinho alcoólico, ao vinho com fermentação. Tudo bem? Quando nós vamos para Apocalipse 19:15, e agora é bastante interessante isso aqui, Cristo é descrito ali pisando o lagar. O que é o lagar? O local onde se pisava a vide. O texto grego diz que ele vai pisar, ele pisa o lagar do vinho, do oinos. Esse oinos que sai do lagar é suco de uva. Você vai para Isaías 16:10, vai falar sobre isso. Jeremias 48 vai falar sobre isso. Então aqui fala do vinho da cólera de Deus, né? Apocalipse vai falar sobre isso. Apocalipse 6:6 também. Fala-se das uvas
é o oinos ali, fala a uva da videira como uma safra que não deve ser destruída. Então, os crentes do Antigo Testamento, aliás, do Novo Testamento, a palavra vinho é uma palavra genérica que podia ser usada para duas bebidas diferentes extraídas da uva, o vinho fermentado e não fermentado, já falamos disso. Então você vai ver que os romanos antigos também dão detalhes de como era o processo para que eles pudessem, então, tratar o suco de uva recém-espremido. Nós já sabemos que era o suco de uva, primeiro ponto, espremido. Agora, como é que era esse processo? Tem um autor, né, o Columella, que ele diz assim, ó, olha o que ele diz. Sabendo que o suco de uva não fermenta quando mantido frio, abaixo de 10 graus, e livre de oxigênio. Olha o que ele dizia. Para que o suco de uva sempre permaneça tão doce como quando produzido, siga estas instruções. Então ele vai dizer quais são as instruções. Aplicava a prensa nas uvas, separa o mosto mais novo, coloca num vasilhame, tapava bem, depois você colocava ali, ó, o quê? Colocava ele numa cisterna, um tanque de água fria, depois você tirava a ânfora, depois de 40 dias, e o suco permaneceria doce durante um ano. Veja, não existe aqui nenhuma indicação de fermentação. Veja que ele usa a palavra suco e permanece doce. Ok? Então, o Columella fala disso aqui, agricultura e árvores. Escrito aí, em grego. Também o Plínio fala sobre esse processo. Ele diz, vocês vão tirar o mosto, que é o suco de uva, do lagar, colocar em tonéis, deixar submersos na água até passar a primeira metade do inverno. Ele está falando aqui do processo que eles faziam. Então vai ficando claro aqui na escritura que não era o costume mesmo para historiadores romanos, para os romanos, a questão da utilização, como hoje é a larga escala, do vinho fermentado. Tudo bem? Agora a pergunta, qual era o vinho que foi usado na ceia do Senhor? Jesus usou uma bebida fermentada ou não fermentada de uvas, quando ele instituiu a ceia do Senhor? A gente vê Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, 1 Coríntios 11. Qual foi lá o vinho da ceia? Foi fermentado ou não? Será que foi fermentado? Vamos lá. E nós vamos ver agora, nos vai dar certeza de que Cristo jamais iria utilizar um vinho fermentado na ceia. Okay? Primeiro ponto, nem Lucas, nós vimos só o texto de Lucas ontem, não foi? Finalzinho. Nem Lucas, nem qualquer outro escritor bíblico, nem Mateus, nem Marcos, nem Paulo, em 1 Coríntios, usa a palavra oinos no tocante à ceia do Senhor. Isso aqui é de fundamental importância, que significa vinho, não era vinho, oinos. Então não há dúvida. Eles vão usar a expressão fruto da vide, fruto da videira. Nós vimos isso também ontem. É isso que eles dizem. Não usam vinho, não usam oinos, usam fruto da vide. Esse vinho não fermentado é o único fruto da vide. Natural, contendo, né, uns 20% de açúcar, não tem álcool. A fermentação, ela destrói a parte do açúcar e altera, não é isso? O vinho fermentado, ele não é produzido pela videira. Por isso que a palavra diz que é o fruto da vide. Já para deixar claro que aquele vinho ali na ceia não era fermentado, porque o fruto da vide não é fermentado. Segundo ponto, esclarecedor. Outra coisa, Cristo institui a ceia quando ele e seus discípulos estavam celebrando a Páscoa, a Pessach. A lei da Páscoa, de Êxodo 12, ela proibia, durante aquela semana, não apenas naquele dia, durante aquela semana inteira, a presença de Seor. O que é isso, Seor? Está lá em Êxodo 12, 15. Seor quer dizer fermento. Bem? Então, a lei proibia fermento. Não devia nem sequer ter fermento em casa durante aquela semana. Bem? O Seor ele vinha de uma espuma lá do vinho. Então, mesmo o Seor, existe outra palavra para coisa fermentada. O hametz também era proibido. Por quê? Porque fermentação, agora aqui nós vamos entender, fermentação simboliza corrupção e pecado. Então, só por isso, nós entendemos que jamais Cristo, o Messias, iria se utilizar de qualquer coisa fermentada. Então, isso aqui já responde até a pergunta, qualquer outra pergunta relacionada com as bodas de Caná. Então,
Cristo iria utilizar, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, algo relacionado, simbolizando fermentação e pecado em uma das suas obras? Claro que não. Mateus 16, 6 e 12, 1 Coríntios, vai falar. O hametz, o CO, é fermento, símbolo de corrupção e pecado. Jamais era proibido. Jamais se usaria, porque era proibido. Então, Cristo, o Messias, e Mateus é bem claro em mostrar isso. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Jeremias, por Zacarias. Então, ele tem uma preocupação especial em mostrar que Cristo, como Messias, cumpria com todos os requisitos que o identificavam como Messias, que estavam dispostos lá no Tanakh, na lei, bem na Torá, Mateus 5,17. Então, ele também, como cordeiro e o sacrifício perfeito, não poderia ter usado vinho fermentado. Fora de cogitação. Fora de cogitação. Tudo bem? Nós vemos que, por exemplo, né, tem a enciclopédia judaica. A enciclopédia judaica diz assim, ó, ela está comentando, né, o que os evangelhos sinóticos falam. E diz assim, segundo os evangelhos sinóticos, Cristo entra com os discípulos em Jerusalém, naquela última semana lá, para cumprir a Páscoa, e diz assim, o pão e o vinho do culto da Santa Ceia, naquela ocasião, instituído por ele como memorial, seria o pão asmo, representando o seu próprio corpo, sem corrupção de pecado, e o vinho não fermentado. Então fica claro aqui. Outro ponto, jamais bebidas fermentadas eram usadas na casa de Deus. E um sacerdote também não podia chegar-se a Deus em adoração se tomasse uma bebida embriagante. Então, se Cristo é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, do novo concerto, que se chega a Deus a favor do seu povo, como está lá em Hebreus, jamais ele também poderia participar de algo corrupto, corruptível, representado pelo Senhor. Tudo bem? Então, o pão representa o corpo puro de Cristo, tinha de ser o pão asmo. E o vinho, o fruto da vide, não fermentado, representando o seu sangue incorruptível. Então, Atos 2:27, Atos 3:37, seu corpo não experimentou corrupção, tanto referente à sua ressurreição, como também como oferta perfeita. É por isso que Paulo também diz, tirem o fermento. Tirem o fermento. Então, se o fermento, na conotação espiritual, representa corrupção, não dá para imaginar de forma alguma que o Messias, o Filho de Deus, faria algum uso de algo que representasse pecado. Jamais. Seria absolutamente contraditório imaginar Cristo utilizando um símbolo de maldade, um símbolo de levedura, de fermento na ceia do Senhor. Agora, outro ponto. O vinho, ele seria misturado ou integral? É algo interessante também pensar nisso. O vinho seria misturado ou integral? Pergunta, o vinho se misturava? Como é que é essa história de vinho misturado, de vinho integral? Vejam, João 2:11, nós vamos entrar nisso aqui já já. João capítulo 2, verso 11 diz assim, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Questionamento aqui bem simples para pensar. Jesus iniciou os seus sinais em Caná da Galileia. Será que o primeiro sinal de Cristo ia ser fazer bebida fermentada? Será que uma bebida fermentada, que representa, através do fermento, a corrupção e do pecado, seria a maneira de Cristo, o Messias, iniciar os seus sinais e manifestar a sua glória? Porque é isso que João 2, verso 11 diz. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Nós vamos ver esse ponto já já. Mas voltando aqui sobre vinho misturado ou integral. Como é que os judeus preparavam o seu vinho? Como é que eles preparavam? Vamos lá. Regra geral. Não era fermentado. Não era fermentado. Segundo ponto. Também era misturado com água. Misturado com água. Então, não fermentado e também misturava-se com água. Esse é um dado interessante. Dois dados interessantes. Processos, né? Nós vimos assim o processo, como é que eles faziam, mas ele era assim. Né? Preparação se misturava com água. Como é que era um dos métodos? Eles desidratavam as uvas, colocavam ali azeite, borrifavam azeite para manter ela úmida e depois guardavam numa jarra de cerâmica. Quem está dizendo isso aqui é a enciclopédia bíblica do Zondervan. Está falando sobre isso. E também eles podiam fazer uma bebida doce dessas uvas conservadas. Mas eles colocavam água e deixavam de molho na fervura. Outro ponto histórico interessante.
O Políbio diz que as mulheres romanas podiam beber desse tipo de refresco de uva. Um refresco de uva, ele diz. Mas eram proibidas de beber o vinho fermentado. Interessante isso aqui. Outro método que eles faziam era ferver o suco de uma uva até se tornar numa pasta ou num xarope grosso, que eles davam o nome, sabe de quê? Mel de uvas. Então ele ficava em condições de ser armazenado e não tinha nenhuma propriedade inebriante, não fermentava. Por quê? Porque tinha uma alta concentração de açúcar. E o que eles visavam era a doçura. Quem fala lá também é o tal do Colornella, né? E o Plínio também fala sobre isso. Então esse era um método, é o mel de uvas. Isso aqui ficava armazenado em jarras grandes ou odres. Jarras grandes ou odres. Lembram que é isso que a palavra diz, que tinha lá na ceia, lá nas bodas de Caná? Jarras grandes, não é isso? Com água. Por que tinha água ali? Ah, por que será que tinha água naquelas jarras? Por que tinha água? Nós já vimos que os judeus usavam água e eles misturavam, não é isso? Mas vamos ver as porções aqui, as proporções de água para o vinho. Então eles usavam isso para passar no pão ou dissolvia em água também, para voltar ao estado de suco de uva. Interessante isso. Esse suco que era extraído, ele era engrossado pela fervura e se tornava um líquido conhecido mel de uvas, já falamos aqui. Então, quando você vê a Bíblia falar em mel, olha só, quando você vê na Escritura falar de mel, por exemplo, não sei aquele texto lá de Jonatas, ali não devia ser, não sei, podia ser. Né? Mas quando a Bíblia fala em mel, favo de mel, aquela coisa toda, ela pode estar se referindo a esse mel de uva. É chamado debaixo, o debaixo, pelo que Deus, em vez do mel de abelha, usa Pedro. Era um mel de uvas. Agora vamos para outro ponto aqui. Então eles tinham de adicionar água. A água, então, ela pode ser adicionada em que processo? Para a uva desidratada, eles adicionavam água, para o xarope de uvas, que nós já vimos, e também para o vinho fermentado. Então, nesses 3 pontos aqui, eles adicionavam água. Para a uva desidratada, o xarope de uvas, né? Se chamava aqui o tal do mel. E também para o vinho fermentado. Agora vejam as porções. Tanto os gregos como os romanos, eles falavam as proporções, aliás, dessas misturas. Por exemplo, o Homero lá na Odisseia dele, ele diz assim, que a proporção era 20 partes de água para uma parte de vinho. Olha que interessante. 20 partes de água para uma parte de vinho. Plutarco, lá no Simposíacas dele, ele diz assim, chamamos vinho diluído, embora o maior componente seja a água. Interessante aqui, Homero, Plutarco. O Plínio também, lá no História Natural dele, diz assim, a proporção que Plínio se refere é de 8 partes de água para uma de vinho. Olha só, 8 partes de água para uma de vinho, Plínio fala. E Homero fala de 20 partes de água para uma parte de vinho. Agora, entre os judeus, como é que os judeus faziam? Como será que os judeus faziam? Entre os judeus dos tempos bíblicos, como é que eram os costumes deles? Os costumes sociais, religiosos. Não permitia-se o uso de vinho puro, fermentado ou não. Esse é o primeiro ponto que as pessoas desconhecem ou não alegam. Não se permitia o uso do vinho puro, fermentado ou não fermentado. Como é que a gente sabe disso? O Talmud. Eu não gosto do Talmud para assuntos religiosos. Só consulta para pontuais históricas, né? Consultas para assuntos históricos, sociais, e olha lá. O Talmud, mas ele fala o seguinte lá. Diz que se misturava água com o vinho, né? Entre 200 AC e 200 DC. Em vários trechos ele fala disso, se misturando água com o vinho, nessas proporções mais ou menos dos romanos. E os rabinos ali, alguns rabinos insistiam dizendo o seguinte, se o vinho fermentado não fosse misturado com 3 partes de água, não podia ser abençoado e contaminaria quem o bebesse. Será que aquelas disposições de provérbios eram ignoradas? Claro que não. Então as pessoas colocam uma coisa na cabeça que mesmo para os rabinos da época, o pessoal ignorava todas aquelas coisas que Isaías falava, que o Provérbios fala, o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora. O pessoal ignora tudo isso e simplesmente estava fazendo uma bebedice, que nas bodas de cana era todo mundo bêbado, caindo por cima do outro. Então não tem lógica certos pensamentos. Veja que aqui eles tinham esse cuidado aqui. Misturar, olha só, você pega um copo de 200 ml de vinho
e você ia misturar com 3 partes de água. Outros rabinos exigiam 10 partes de água no vinho fermentado. Olha só, como é que ia ficar esse teor alcoólico aqui do vinho fermentado? 10 copos de água, vamos supor, para 1 copo do vinho fermentado. Tudo bem? Outro texto interessante é o texto lá de Apocalipse. Apocalipse 14, 10. O que é que fala em Apocalipse 14, 10? Nós vamos entender agora essa questão de colocar água no vinho. Essa questão de proporção de água no vinho. Por isso que Apocalipse 14, 10 fala assim: do vinho da ira de Deus, que foi vertido lá sem mistura. Ah, sem mistura. Quantas vezes você não já leu esse texto, Apocalipse 14, 10, e ficou pensando, mistura com o quê? Não é isso? Vinho da ira de Deus. Não misturado, não misturado. Misturado com água. Quer dizer que ali o vinho da ira de Deus, ele não vai ser misturado com misericórdia, após o fechamento da oportunidade de salvação, quando as pragas estiverem recaindo sobre a terra. Não há mais essa oportunidade. Por isso que diz que o vinho é não misturado. Por que foi dito assim? Porque os leitores da época, quem lesse ali, eles iam entender que essas bebidas da uva, elas eram misturadas com água. Só que o vinho da ira de Deus, ele não seria diluído. Ele não será, aliás, diluído. Então fica bem claro aqui para a gente. Então esse tipo de vinho usado pelos judeus nos dias lá de Cristo não é o vinho de hoje. O vinho de hoje você compra lá e vem com o teu alcoólico lá em cima. Mas veja todo o processo que havia, que as proporções que eram feitas, e mesmo assim, 10 partes de água, 3 partes de água, era o que os rabinos diziam. Agora, isso que os rabinos faziam, que os rabinos, não compara rabino com Cristo. Às vezes as pessoas, não, o rabino fazia, Jesus fazia. Peraí, não. Aí outra coisa. Por isso Cristo teria sido aceito pelos fariseus, pelos saduceus. Não foi. Sabemos que de forma alguma, né, a distância de quilômetros entre o que Cristo ensinava e o que os rabinos e os fariseus faziam. Não é verdade? Então, você tem um suco de uva recém-espremido, você tem um suco de uva conservado, um suco de uva, você tem um suco de uva também, que era obtido daquelas uvas passas, não é isso? Nós vimos. E também o suco de uva que vinha lá do tal de um xarope misturado com água. E o vinho velho. Sim, agora aí sim, o vinho velho fermentado ou não, diluído em água, numa proporção de até 20 para 1. Tudo bem? Então, se esse vinho fermentado não fosse diluído, isso era considerado uma afronta, era considerado uma falta de educação, uma indelicadeza, um atentado. E isso contaminaria, seria uma contaminação. Então, imagina só, os rabinos tinham lá todo tipo de mandamento para isso, até para dar um passo a mais no sábado, até para carregar uma cama, até para colher uma espiga de milho. Vocês acham que não havia regulamentação disso aqui? Claro que havia, como nós estamos vendo. Então, é ilícito esse pensamento. Ah, tem de beber bebida alcoólica. E os judeus faziam vinho lá, e o pessoal mostra metade da história. Agora, se os judeus tinham essas leis rabínicas, é isso que a gente pode encontrar no Talmud, a gente vai encontrar no Midrash, né, falando dessas coisas. Os cristãos dos dias bíblicos, eles eram bem mais cautelosos do que os judeus quanto a isso. É só você ler Romanos 14, 21. É só você ler 1 Tessalonicenses 5, 6. Você vai ler 1 Timóteo 3, 3, Tito 2, 2. Você vai ver lá. Você vê claramente na palavra. Agora, vamos ver isso. A glória de Jesus se manifestou através do vinho. Não é isso que diz lá? João 2? Quando ele transforma a água em vinho nas bodas de Caná? Persiste a pergunta, que tipo de vinho era esse? Já vimos que o vinho, o oinos, podia ser fermentado ou não, concentrado ou diluído. Tudo bem. Agora, como é que nós temos a resposta? Que tipo de vinho era esse? Nós já vimos alguma coisa aqui com relação à ceia, não é? Ficou bem claro lá na ceia. Já vimos a questão de Cristo, o cordeiro, o que representa o pão asmo, o vinho, o que significa a fermentação em si, na Escritura, pecado, corrupção. Então, com isso na mente, nós já partimos para entender como que ele manifesta a sua glória em Caná. Cristo fez o oinos lá. Com tudo isso em mente, a única conclusão plausível que nós podemos ter é que Cristo fez o suco de uva integral e sem fermentação. Quais são as razões para isso? Quais são as razões para rejeitar essa posição aí de alguns? Que Cristo era um fazedor de cerveja.
Primeiro, o objetivo primordial desse milagre foi manifestar a sua glória. Para quê? De modo que as pessoas despertassem fé, confiança e crescem que ele era o Filho de Deus, o Messias, o Santo, o Justo, o Incontaminado, o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem corrupção, que veio salvar o cumprimento das profecias. Esse é o objetivo do milagre. Então, alguém que sugere que Cristo manifesta sua divindade como unigênito do Pai, criando 100, 200 litros de vinho alcoólico para uma festa de bebedeira, né, onde o pessoal ali já podia ter bebido, quem sabe, um pouco a mais, e que esse milagre, como diz aqui, é tão importante para a sua missão messiânica, porque demonstra a sua glória. Irmão, peraí, você está no mínimo aqui tendo um certo desrespeito com a pessoa, com a figura do Messias em si. Como é que ele vai... Isso manifesta a glória dele? Fazer bebida alcoólica? É isso? É isso, fazer bebida alcoólica, que ia levar as pessoas lá a ver a sua glória? É isso realmente? Ou o contrário, é fazer as pessoas ver que ele é o Messias que está interessado na sua vida, que desde o seu nascimento, o seu casamento, as suas relações familiares, ele veio para lhe salvar, para estar com você, para trazer a vida eterna, ele se preocupa com você, ele se faz parte, aliás, como carne, como um de nós. Agora, é um testemunho da honra de Deus, da honra, da glória de Cristo, crer que ele criou, sim, sobrenaturalmente o mesmo suco de uva que Deus produz anualmente através da ordem natural criada, porque ele é o Senhor da ordem. Você vê que ali tem água, e ele transforma água em vinho. Água em vinho. Então esse milagre está destacando a soberania do Filho de Deus no mundo natural, tornando-se um símbolo dele, do próprio Cristo. Do próprio Cristo como mantenedor, como provedor, é isso? Através da sua pureza, de toda a necessidade espiritual e física do ser humano. Então, devido a esse milagre, o que nós podemos enxergar e vemos claramente na palavra é a glória de Cristo como a glória do unigênito do Pai. Tudo bem? Segundo ponto, para que se rejeite essa opinião de que Cristo fez um vinho embriagante. Segundo ponto. É totalmente contra a revelação da Escritura quanto à perfeita obediência de Cristo a seu Pai Celestial. Filipenses 2 fala disso. Supor que ele desobedeceu a instrução clara, moral, na Escritura do seu próprio Pai, quando diz, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. Só um textozinho, né? Provérbios 23, 31. Cristo, com certeza, Pedro diz que o Espírito que dava revelação para os profetas era o Espírito de Cristo que neles estava. Está lá em Pedro, nas epístolas de Pedro. Então, e esse Espírito de Cristo que estava nos profetas condenava o vinho. Provérbios 20, verso 1. Abacuque 2,15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. E o embebeda depois. Será que Cristo iria fazer o vinho para alguém dar de beber ao seu companheiro esse vinho inebriante? Não tem lógica. Então, já cai por terra qualquer tipo de argumento que leve para isso aqui. Cristo fez vinho inebriante. Por favor. A pessoa quer beber e quer encontrar um respaldo na Escritura. Terceiro ponto. Medicina moderna. Hoje, né, tem especialistas, são muitos não, as pessoas tentam abafar essas coisas, que falam que mesmo o consumo moderado do álcool, ele pode danificar o sistema reprodutivo de mulheres jovens. Eles dizem, né, certas circunstâncias, somando-se a outras circunstâncias, isso pode acontecer. Autoridades em embriologia, por exemplo, precoce, né? Então, isso pode causar danos, por exemplo, a grávidas, próximo ao período da concepção, né? E assim eles falam, lesar os cromossomos de um óvulo, ok? Então, esse é um dos pontos. Outro ponto. É absurdo afirmar que Jesus haja servido bebidas alcoólicas, por causa de quê? A gente já viu. A gente já viu isso aqui agora, não há mais dúvida alguma, né? Só recapitulando aqui, recapitulando rapidinho. Nós vemos aqui, Cristo manifestaria sua glória, fazendo uma bebida inebriante,
Era assim que as pessoas iriam crer nele? Tem lógica aqui. Outro ponto. Cristo, através do seu Espírito, inspirou essa grande parcela, quase todos os textos, né, da Escritura são contra a questão do vinho. Será que Cristo, então, ele, pelo seu Espírito que inspirou essas instruções, reprovando, ele faria algo que contrariasse a sua própria palavra? Abacuque 2,15, ai daquele que está de beber ao seu companheiro. Então, cai por terra esse argumento, tudo bem? Então, o vinho usado por Jesus, concluindo, não era fermentado. Não era. Na cerimônia da Páscoa não havia nenhum fermento. Fermento é símbolo de pecado. Jamais Cristo iria usar um símbolo de pecado porque ele não tem pecado. Ah, mas na Santa Ceia ele ia fazer um vinho fermentado? Claro que não. Claro que não. De forma alguma. Não é isso? Tanto o vinho da ceia como o vinho das bodas não era fermentado. Não era fermentado. De forma alguma. Pessoal, nós finalizamos por aqui. O próximo estudo, né, eu queria ter finalizado hoje esse, mas a gente vai ficar ainda para ver, é Paulo e o vinho. Nós vamos estudar textos como 1 Timóteo 3,8, quando diz, não inclinados a muito vinho. Tem um texto que diz que você não pode ser inclinado a muito vinho, mas a pouco vinho, pode? 1 Timóteo 3,8. E outro texto, 1 Timóteo 5,23, né, que ele diz assim, olha, Timóteo, usa um pouco de vinho aí, né? Não tem problema não, por causa da tua enfermidade. As pessoas usam esse texto também, ok? Então, nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos, conforme a sua palavra, que é muito clara, e que nós possamos ter recebido, né, uma instrução da sua palavra nesta noite com relação a esse assunto tão interessante, mas que é a palavra clara do nosso Deus para nós. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos conceda a sua graça, em nome de Jesus. Amém.